Respira. Permita que o ar preencha não apenas os pulmões, mas cada espaço vazio que o cansaço deixou para trás. Não há pressa para entender, nem urgência para chegar. Nesta floresta de árvores infinitas e luz filtrada, vive Koda, um pequeno esquilo de pelagem cor de mel, olhos grandes como 2 gotas de chocolate e um pequeno cachecol verde esmeralda tricotado pelo tempo e pelo carinho. Koda sempre foi rápido, sempre foi eficiente. Durante muitas estações, a sua vida foi uma linha reta de tarefas: colher, guardar, proteger, repetir. Mas um dia, o ritmo quebrou. Koda parou no meio de um salto, sentou-se num tronco caído coberto de musgo macio e olhou para suas patas. Elas estavam cheias, mas o seu peito sentia-se vazio. Era o início da grande pergunta, o início da busca pelo propósito. Ele olhou para o céu através das copas das árvores, viu os pássaros a desenhar formas invisíveis no ar e percebeu que eles não voavam apenas para chegar a algum lado, eles voavam porque eram o próprio voo. Ele olhou para o rio que corria lá embaixo e percebeu que a água não tentava chegar ao mar com esforço, ela era o próprio caminho. Koda soltou a noz que segurava, viu-a rolar, saltar entre as raízes e desaparecer na terra. Naquele momento, ele decidiu que não queria mais ser definido pelo que acumulava. Ele queria descobrir o que o fazia vibrar por dentro. A jornada para o propósito não é uma subida íngreme para fora da floresta, é uma descida profunda para dentro de nós mesmos. Koda fechou os olhos e pela primeira vez não ouviu apenas o vento, ouviu o silêncio que sustenta o vento. Sente esse silêncio contigo agora. Deixa que a história do Koda seja a tua história. O que aconteceria se por um momento deixasses de ser o que os outros esperam? Se deixasses cair as responsabilidades que não te pertencem? Koda sentiu o peso dos ombros descer. A floresta parecia mais viva, mais brilhante. As cores tornaram-se intensas. O verde era mais profundo, o dourado do sol era mais quente. Ele percebeu que o propósito não é um destino que se encontra num mapa, mas uma luz que se acende quando deixamos de correr no escuro. Ele começou a caminhar, não em direção ao celeiro, mas em direção ao desconhecido. Cada passo era leve. As suas patas descalças sentiam a umidade da terra, a textura da vida. Ele não levava nada a não ser a curiosidade. E a curiosidade é a primeira ferramenta de quem busca a verdade. O sol começou a baixar, pintando as nuvens de tons violeta e laranja. Koda não sentiu medo da escuridão que se aproximava. Ele sentiu que a escuridão era apenas o cobertor que o mundo usava para que ele pudesse olhar para as estrelas e lembrar-se de que é parte de algo imenso. Respira. Deixa a mente repousar no cachecol verde do Koda, sentindo o conforto da lã e a segurança de estar apenas aqui. O propósito está a começar a germinar, como uma semente debaixo da neve. Não precisa de ser empurrado, precisa apenas de espaço. E neste momento, tu tens todo o espaço do mundo. Respira. Sente o peso do teu corpo a ser sustentado pela terra, tal como Koda sentia a firmeza do chão enquanto avançava para lá das fronteiras que conhecia. O caminho levou-o a um lugar onde as árvores eram feitas de um cristal fosco e o chão era coberto por águas rasas e imóveis. Era o Vale dos Espelhos. Aqui, Estou o pronto para propósito meditar. não é algo que Feche se vê os à olhos e frente, respire fundo. mas algo que Obrigado. se reflete de dentro. Koda caminhava devagar, vendo a sua imagem repetida em cada poça, em cada tronco cristalino. Mas as imagens não eram todas iguais.
Numa delas, ele via-se a correr desesperado. Noutra, via-se a carregar fardos que não eram seus. Ele parou e olhou para o seu cachecol verde refletido na água. Percebeu que passara a vida a tentar ser o esquilo mais rápido, o mais prevenido, o mais forte. Mas o reflexo que mais o atraía era aquele em que ele estava apenas parado. O reflexo onde os seus olhos não procuravam por perigo, mas por beleza. O propósito, começou ele a entender, não é uma medalha que se ganha no fim de uma corrida, é a qualidade da atenção que dás ao presente. Sente essa atenção agora. Imagina que cada pensamento teu é um reflexo numa dessas poças cristalinas. Não precises de mudar o reflexo, apenas observa-o passar. Koda encontrou uma garça fial, estática como uma estátua de marfim no meio do vale. Ele perguntou-lhe: "Como sabes para onde ir?" A garça, sem desviar o olhar do horizonte, respondeu com uma voz que parecia o deslizar da seda: "Eu não vou. Eu espero que o meu destino se sinta atraído pela minha quietude." Esta ideia ecoou no pequeno coração de Koda. E se o propósito de vida não fosse algo a ser caçado, mas algo a ser atraído? Se pararmos de fazer tanto barulho com as nossas ambições, talvez a nossa verdadeira vocação consiga finalmente encontrar o caminho até nós. Ele sentou-se na água rasa, sentindo o frio refrescante nas patas. Deixou que os reflexos das nuvens passassem por cima dele. Ele já não era o esquilo que fazia, ele era o esquilo que era. Nesse estado de aceitação total, o vale começou a brilhar com uma luz interna. O cristal das árvores tornou-se transparente, revelando que a vida flui mesmo naquilo que parece imóvel. Tu também tens essa luz. Às vezes o brilho está escondido por trás de reflexos de medo ou de dúvida, mas por baixo de tudo isso, a tua essência permanece intacta, tal como a pelagem dourada de Koda brilhava sob qualquer luz. Respira fundo. Deixa que a imagem do vale dos espelhos limpe a tua mente de todas as expectativas alheias. Não tens de ser o melhor, não tens de ser o primeiro, tens apenas de ser o único que pode viver a tua vida. Koda levantou-se, sentindo-se mais leve. Ele percebeu que o vale dos espelhos não lhe deu uma resposta, mas tirou-lhe uma ilusão. A ilusão de que ele era apenas o que fazia. Agora, ele estava pronto para entrar na floresta mais densa, onde o som do seu propósito começaria a tornar-se uma melodia clara. Respira. Deixa que o som da tua própria respiração seja o guia neste momento. Koda entrou na parte mais antiga da floresta, onde o musgo é tão espesso que abafa todos os passos. Aqui o ar cheira a terra molhada e a promessas antigas. As árvores não crescem para cima, elas abraçam-se, criando cúpulas de silêncio absoluto. Koda percebeu que para encontrar o propósito, precisava de silenciar o barulho das suas próprias necessidades. Ele sentou-se na cavidade de uma árvore, cujo tronco era tão largo que parecia um templo. Olha, amiguinho, uma fruta olhos mágica para você, e ajustou claro. o seu cachecol verde. No início, ouviu apenas o sangue a pulsar nas suas orelhas pequenas. Depois ouviu o estalar de um galho a quilómetros de distância. Mas, finalmente, ele ouviu o som que procurava. Não era um som externo, era uma vibração, uma nota baixa e constante, como o ronronar da própria terra. O propósito, compreendeu Koda, não é uma frase escrita num livro, é uma sintonia. É quando o que fazes está em harmonia com quem tu és. Imagina que a tua vida é um instrumento musical. Às vezes as cordas estão demasiado tensas pela ansiedade, outras vezes estão demasiado frouxas pela desmotivação.
Encontrar o propósito é aprender a afinar a tua existência até que a tua presença no mundo seja uma música suave. Koda viu uma pequena aranha a tecer uma teia entre duas raízes. Ela não parecia cansada nem apressada. Ela movia-se com uma precisão geométrica, como se cada fio fosse uma extensão do seu ser. A aranha não procurava o seu propósito, ela era o propósito em ação. O meu propósito, pensou Koda, não é algo que eu vou fazer no futuro, é a forma como eu toco a vida agora. Se ele colhia uma semente com gratidão, esse era o seu propósito. Se ele aquecia outro ser com o seu cachecol, esse era o seu propósito. A grandiosidade de uma vida não se mede pela escala dos atos, mas pela profundidade da presença em cada pequeno gesto. Sente essa profundidade agora. Não precisas de construir catedrais para teres valor. O teu valor reside na tua capacidade de ser luz no espaço onde te encontras. Uma brisa quente soprou pela floresta, trazendo consigo o som de sinos distantes que pareciam feitos de vento. Koda sorriu. Ele sentia que a música da floresta e a música do seu coração eram agora uma só. Ele percebeu que o medo de não ter um propósito era apenas o medo de não ser suficiente. Mas ali, no silêncio da árvore antiga, ele soube. Ele era imensamente suficiente. Tu és suficiente, tal como és. Koda levantou-se. Ele já não procurava uma resposta mágica. Ele estava a tornar-se a própria resposta. Com o coração afinado, ele estava pronto para enfrentar a montanha das sombras, onde o seu propósito seria testado pela primeira vez. Respira. Deixa que a tua coragem interior suba como uma maré mansa, preenchendo cada espaço onde antes havia dúvida. Koda chegou à base da Montanha das Sombras. Não era uma montanha feita de rocha negra, mas de névoa e ecos. Aqui, o ar era denso e os caminhos pareciam mudar a cada passo. Era o lugar onde muitos desistiam, pois a montanha não te confrontava com perigos externos, mas com as vozes da tua própria incerteza. Ele começou a subir. O seu cachecol verde destacava-se contra o cinzento da névoa, um pequeno farol de esperança. A meio da subida, Koda ouviu uma voz que parecia o sussurro do vento frio. Para que vais continuar? És apenas um pequeno esquilo. O mundo é demasiado grande para o teu propósito importar. Koda parou. O seu coração bateu mais rápido. Por um momento, Obrigado a por esta pareceu vista entrar maravilhosa. nos seus olhos. Eu sou grato por Mas ele tudo. lembrou-se do som da essência que ouvira na árvore antiga. Lembrou-se de que o propósito não é sobre o tamanho do que fazemos, mas sobre a verdade de quem somos. Ele respondeu à sombra, não com gritos, mas com o silêncio da sua determinação. Continuou a subir, um passo de cada vez. Percebeu que as sombras só têm poder quando tentamos fugir delas. Quando caminhamos através delas, elas revelam-se como o que realmente são, apenas a ausência de luz. Encontrar o teu propósito de vida exige que atravesses as tuas próprias sombras. Os teus medos de falhar, os teus medos de não seres aceite, os teus medos de seres diferente. Sente agora qualquer sombra que tenhas no teu coração. Não a tentes a expulsar. Imagina que és como Koda, caminhando com o teu cachecol verde, aceitando a névoa, mas focando-te no próximo passo. O propósito é a bússola que nunca quebra. Pode haver tempestade, pode haver escuridão, mas a agulha aponta sempre para a tua verdade. Koda chegou a um desfiladeiro onde o caminho era tão estreito que ele precisava de se equilibrar com cuidado. Embaixo, o abismo estava cheio de dúvidas antigas. Mas Koda olhou para cima.
Ele viu que quanto mais subia, mais a névoa se tornava fina e dourada. Ele percebeu que a montanha não era um obstáculo ao seu propósito. A montanha era o ginásio onde o seu propósito ganhava músculos. Sem o desafio, a luz interior nunca brilharia com tanta força. Tu também estás a subir a tua montanha e cada dificuldade que enfrentaste até hoje foi apenas a preparação para a clareza que está prestes a chegar. Koda deu o último passo para o cume. Lá, a névoa dissipou-se completamente. O sol não estava apenas no céu, parecia estar dentro de tudo. Ele olhou para trás e viu a floresta, o vale dos espelhos e a árvore antiga. Tudo fazia sentido agora. Ele não era apenas um esquilo que colhia nozes, ele era o guardião do equilíbrio daquela floresta. E o seu propósito era ensinar aos outros que a beleza está na coragem de ser quem se é. Respira fundo. Sente o ar puro do cume da montanha. A vista é clara, o horizonte é infinito e o teu caminho. Respira. Sente a plenitude de teres caminhado por todas as etapas, absorvendo cada lição e cada pedaço de luz. Koda desceu a montanha das sombras. O caminho, que antes parecia hostil, era agora familiar e claro. A névoa tinha desaparecido e cada árvore, cada rocha, parecia saudá-lo com um brilho suave. Ele não estava a regressar ao ponto de partida, mas a um novo começo, trazendo consigo uma semente de luz no seu pequeno peito. Essa semente era a sua verdade, o seu propósito, que florescera no cume da montanha. Ao passar pelo Vale dos Espelhos, Koda viu os seus reflexos. Não havia mais imagens de medo ou de esforço, havia apenas um esquilo calmo, com olhos cheios de uma sabedoria tranquila, e o seu cachecol verde, um símbolo da sua jornada. Ele percebeu que a vida não é sobre apagar os reflexos antigos, mas sobre criar novos, mais verdadeiros. O propósito não te muda em alguém diferente, ele revela quem sempre foste, mas estava-se esquecido. Koda voltou à árvore antiga, onde tinha escutado pela primeira vez o som da essência. A vibração ainda estava lá, mas agora era uma parte dele. Não precisava de a procurar fora, ela ressoava dentro, uma melodia constante de paz. Ele sentou-se, não para descansar de uma busca, mas para celebrar uma descoberta. Sente essa melodia em ti. O teu propósito não é uma tarefa a ser cumprida, mas uma canção a ser cantada, uma forma de seres presente em cada nota da tua existência. A floresta parecia mais viva do que nunca. Os outros animais, antes preocupados com as suas rotinas, pareciam sentir a sua nova energia. Koda não precisou de explicar a sua jornada, ele apenas viveu o seu propósito, ser um farol de calma, um exemplo de presença. Os esquilos mais jovens vinham sentar-se perto dele, atraídos pela sua paz silenciosa. Ele não lhes dava conselhos, ele dava-lhes espaço para encontrarem a sua própria semente de luz. Koda continuou a colher nozes, a guardar sementes, mas agora cada gesto era um ato de amor e de conexão. Cada folha que caía era uma dança, cada raio de sol era um milagre. O seu propósito não era grandioso, era a forma como ele habitava cada pequeno momento. E essa é a maior de todas as grandezas. Respira. O teu propósito não está longe, não está escondido, está dentro de ti, esperando que lhe dês espaço para florescer. Tal como Koda, tu completaste uma travessia e, embora a jornada continue, ela agora é percorrida com a certeza de que a semente do teu propósito já germinou. Agora é tempo de a nutrir e de a partilhar com o mundo, sem esforço, sem fim, apenas sendo tu. O caminho do propósito não termina, ele aprende a caminhar contigo, em continuidade, em plenitude.